falar um pouquinho do esforço, né, que nós estamos tendo para atualizar a nossa versão do JBoss. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do nosso cenário atual, né, que é o nosso JBoss 4.2.2. Né? Como é que ele está em termos de instâncias, como é que está organizado. Em seguida, eu vou falar um pouco da nossa próxima versão, que vai ser a versão 5.1. Por que da versão 5.1? Nós vamos ver também. Além disso, vou falar um pouquinho sobre quais as principais novidades quando se passa da versão 4.2.2 para a versão 5.1. Ah, beleza, também interessante, mas o que é que eu tenho que considerar quando eu faço essa transição aqui? Quais são essas novidades? O que é que eu ganho atualizando o JBoss? Outra perguntinha interessante que a gente vai verificar é se vale ou não a pena atualizar. É uma coisa importante se perguntar, né, porque nem sempre o custo de uma atualização compensa o ganho que você vai ter com ela. Perfeito? Além do mais, nós vamos falar um pouquinho de quais os desafios que nós encontramos, né, nesse esforço de atualização para migrar dessas duas versões. Né? Quais foram os principais impeditivos aqui, ou seja, o que deu, de certa forma, mais trabalho, né, para a gente considerar essa atualização. E, por fim, vamos ver umas conclusões, né, com relação a isso aí. Então, o JBoss 4.2, como muitos já sabem aqui, é o nosso cenário atual, né, que está organizado aqui, né, esse aqui é um monitoramento que a gente tem com os amigos, que os meninos vão falar mais à frente, onde a gente tem várias máquinas aqui, vários servidores, cada um deles com duas instâncias, né, de um JBoss, né, desse JBoss 4.2.2. Então nós temos algum balanceamento, não vamos estender aqui dentro desse cenário atual, né, porque vai ser dito na próxima palestra. Porém, é importante a gente considerar aqui qual a importância de mostrar essa figurinha para vocês, para vocês entenderem o impacto direto quando a gente pensa em atualizar essa versão do JBoss. Ou seja, atualizar o JBoss, considerando o nosso cenário atual, significa atualizar, né, o servidor de aplicação que está em cada uma dessas máquinas servidores. Tranquilo? Então, o JBoss 4.2, que é o nosso cenário atual, ele foi lançado em 2007, ou seja, a gente já tem alguns anos com ele aí, pelo JBoss Community, que é mantido pela Red Hat. Isso aí todos devem saber. Atualmente, nós temos um diretóriozinho NFS que contém todos os EARs dos sistemas lá. Ou seja, CIPAC EAR, SIGA EAR, SIGRH EAR, estão todos dentro dessa minha pastinha, que é um diretório que está compartilhado, um diretório em rede, um NFS. Também nós temos o PostgreSDS aqui, contendo justamente o que é preciso para o JBoss, que são as configurações com relação aos data sources. O que nós temos que considerar é que o JBoss, naturalmente, ele vai precisar se comunicar com a base de dados. A gente vai precisar fornecer para a aplicação um acesso para as bases de dados. Isso aí se dá através dessa configuração dos data sources. Além disso, né, nós temos uma pastinha contendo libs.jar que vai ter todas as bibliotecas, né, e frameworks que são utilizados pelos sistemas. Ou seja, aqui dentro vamos ter coisas como, por exemplo, Java, né, vamos ter coisas como, por exemplo, Hibernate, JPA e assim por diante, né, tecnologias e frameworks utilizados pelas nossas aplicações. Além disso, nós temos alguns scripts específicos para inicialização que nós customizamos, que são scripts que têm algumas configurações para, por exemplo, iniciar uma instância, né, utilizando algo parametrizado aqui do run.conf, que nós determinamos, né, delimitamos algumas coisas com relação à quantidade de memória, né, aqueles parâmetros de inicialização. E também temos aqui como inicializar em uma determinada porta, né, específica dos JBoss. Né, dado que a nossa situação aqui, nesse nosso cenário atual, nós temos duas instâncias em cada máquina servidor, em cada JBoss. Então, cada JBoss tem duas instâncias, que é a instância de 80 e a instância de 81, como eu falei para vocês. E esse é o nosso cenário atual. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso aqui? Que atualizar
essa versão de JBoss de alguma forma impacta nesse nosso cenário que nós temos atualmente. Então, exige-se um cuidado para que a gente não mexa muito nessa estrutura, né, que já está bem definida aqui. Então, o JBoss 5.1, ele foi lançado em 2009 pela JBoss Community também, que é patrocinada pela Red Hat. Por que essa versão 5.1? As nossas tecnologias, elas se adequam mais à versão JVE 5, né, que tem como, por exemplo, essa especificação da JVE 5 conta, por exemplo, com tecnologias como JSF 1.2, né, bem mais próximo do que a gente utiliza de fato. Então, nós decidimos optar, né, pela atualização para a versão 5.1 por causa disso, porque se adequa melhor às nossas tecnologias e os sistemas. E também, isso é impeditivo para a atualização para a versão 5.1, para a versão 6.1, 6.0? Não. Porém, a versão 6.0 é JVE 6. JVE 6 já prega como framework, por exemplo, o web, JSF 2. Nós não utilizamos JSF 2. Então, essa escolha da versão 5.1 teve como principais parâmetros essas duas frentes aí. Primeiro, especificação do JVE. E segundo, o fato de você não poder, ao você subir uma escada, é melhor você dar um passo do que tentar pular 2 degraus ao mesmo tempo. Então, essa versão 5.1, lançada em 2009, ela já possui um suporte certificado dessa versão JVE 5, como eu falei para vocês. Essa versão JVE 5 já vai me trazer EJB3, JSF 1.2, JSP 2.1, JSTL, JAX-WS e assim por diante. Então, veja, boa parte dessas tecnologias aqui nós já temos na nossa arquitetura. Então, a versão do nosso sistema, se a gente for pensar assim na versão JVE, nossa versão que melhor se adequa é a versão 5. Tranquilo? E também, mas a gente não tem a JB3, nós usamos a JB 2.1. De fato, isso é o que mais se difere quando a gente fala nas tecnologias da especificação JS5, que é o JB3 aqui. Que nada impede agora, com essa atualização, né, de JBoss, que nós possamos também atualizar isso aí. Então, a versão 4.2.2, que é a nossa versão atual, ela tem um suporte incompleto ao JVE 5. Por exemplo, ela não suporta a JB3. Também, mas essa versão 4.2.2 suporta a JSF 1.2. Suporta. Mas veja, uma coisa é você ter algo que é certificado para uma versão, e outra coisa é a gente ter que adaptar, customizar ao máximo para poder rodar a versão do JSF 1.2 ou outras versões aí. Porém, essa versão 4.2.3 aqui já suporta, por exemplo, a JB3, ou seja, uma coisa, como eu falei para vocês, uma coisa é ser certificado e outra coisa é suportar. Então, essa versão 5.1, ela já tem um suporte certificado a essa nossa versão do JVE 5. Isso é uma coisa muito positiva, porque, como eu falei para vocês, nossas tecnologias estão aí, entram um passo para o JVE 5. Se a gente olhar a especificação JVE 5, nós vamos encontrar boas partes dessas tecnologias já nos nossos sistemas. Outra coisa interessante no JBoss 5.1, o suporte ao JDK também é novidade. Também mais, a gente usa o JDK 6 nessa versão 4.2.2. Sim, ela suporta, mas como eu falei para vocês, não é um suporte certificado. Na versão 5, esse suporte ele acabou sendo aprimorado e se tornou padrão para a execução, né, do servidor de aplicação. Ou seja, o JBoss 5.1 ele tem um suporte, né, a versão JDK 6. O fato da gente usar na versão 4.2.2 não quer dizer que isso, não quer dizer naturalmente que funciona, mas não tem um suporte certificado. Nós não temos a garantia de que todas as classes do JDK 6 vão funcionar corretamente nessa versão 4.2.2. Então veja, até agora nós temos, primeiro, JVE 5, que mais se adequa às nossas tecnologias da nossa arquitetura. Nós temos JDK 6 como suporte certificado, ou seja, não mais como aquela forma de funcionar na versão 4.2.2. E nós temos aqui a principal mudança,
que é a substituição do microkernel do JBoss pelo microcontainer. O que é que nós ganhamos com isso? Essa substituição do container, né, do microkernel pelo microcontainer, foi a atualização mais significativa quando a gente fala na mudança de JBoss 4.2.2 para o JBoss 5.1. Por quê? Porque esse microcontainer, ele possui uma arquitetura já baseada em AOP, né? Ou seja, essa arquitetura do microcontainer, ela já é baseada em programação orientada a aspectos. O que é que a gente ganha com isso? Primeiro, desenvolvimento de serviços baseados em POJO. Ou seja, é mais fácil a gente criar um serviço para o nosso JBoss, alterar um serviço já existente e assim por diante. Então, naturalmente, com essa arquitetura AOP, a integração dos módulos ficou mais dinâmica. É mais fácil a gente alterar, customizar, excluir, incluir novos serviços. Por exemplo, nessa versão de JBoss 5.1, a gente pode, por exemplo, atualizar da versão 2.1 da JB para a versão 3. Aí também, mas quais os impactos disso? De atualizar uma JB desse? Nós precisamos analisar, né? Não é algo que a gente pode simplesmente dizer assim. Então, com isso fica fácil a gente integrar módulos, tanto na parte de incluir como excluir módulos. Por exemplo, eu posso desabilitar nessa versão aqui mais facilmente a JB3 ou a JB2, que também dá suporte, JMS, um banco de dados aí que tem, um Hypersonic e assim por diante. Então, com essa arquitetura do microcontainer, essa integração de módulos ficou mais fácil. O que a gente ganha com isso? Uma integração mais fácil de módulos, né, tanto na inclusão quanto na exclusão. E, naturalmente, a gente pode fazer um tuning aqui de maneira mais fácil também nessa versão. Como consequência disso, é mais fácil eu alterar no JBoss o que eu uso e o que eu não uso. Tranquilo? Outro impacto interessante foi a mudança, né, no VDF, que é o Virtual Deployment Framework, principalmente no que diz respeito ao Class Loader. O que é que isso quer dizer? O JBoss mudou um pouco, né, esse mecanismo quando a gente passa da versão 4.2.2 para a versão 5. O que é que mudou? Toda e qualquer dependência do deploy tem que ser satisfeita antes da disponibilização do sistema. Ou seja, Class Loader, né? O Class Loader mudou bastante essa versão para outra, que é o principal impacto de atualização. Aí também, o esforço que vocês tiveram na atualização da versão 4.2.2 para a versão 5.1 diz respeito principalmente a esse carinha aqui, ó. Nós detectamos que nas nossas classes nós tínhamos classes repetidas e possíveis problemas de Class Loader que não eram validados na nossa versão 4.2.2, que na versão 5.1 passou a ser validado. Então nós focamos principalmente nessa configuração, né, nessa análise do que o Class Loader estava reclamando, né, do VDF estava reclamando na hora de fazer o deploy, por exemplo, do CPAC, do CIGA, em termos de classe. Então, nós precisamos adaptar, encontramos alguns problemas que não eram validados, né, na versão 4.2.2, ou seja, isso aí também melhorou, para você ter uma consistência melhor, né, e evitar problemas de Class Loader no seu JBoss. Tranquilo? Então, além disso, nós tivemos algumas evoluções, né, no cluster, no message, no byte de portas, em cache. Quando a gente fala, por exemplo, no cluster, o JBoss 5.1, ele já disponibiliza o Joffrey, né, que é uma própria ferramenta dele web, para que você possa monitorar as várias instâncias do seu JBoss aí online. Então, levando em consideração essas novidades que eu acabei de apresentar para vocês de maneira resumida, vale a pena atualizar sim. Concorda comigo? Pensando que a gente tem um suporte certificado da versão 6 do Java, que nós não temos hoje, levando em consideração que nós temos a substituição do microcontainer, a substituição do microkernel pelo microcontainer, que vai facilitar, por exemplo, o tuning do nosso JBoss. Levando em consideração o suporte certificado ao Java ES5. Então vale a pena atualizar sim. Porém, nosso esforço, né, nos nossos esforços, essa atualização envolveu principalmente mudanças a nível de arquitetura e projetos. Quando nós tentamos subir o CPAC, por exemplo, o Class Loader, aquele VDF, saiu validando todas as classes que nós tínhamos, que eram repetidas, né, que de alguma forma estavam problemáticas. Aí vocês me perguntam, mas também essa situação hoje existe na versão 4.2.2, e por que não apresenta problema de Class Loader?
Porque apesar de elas estarem repetidas, elas têm atualmente o mesmo conteúdo em termos de atributos e métodos. Então, assim, o class loader não fica inconsistente, né? Então nós precisamos atualizar isso aí em nível de arquitetura e projetos para garantir essa atualização, porque o VDF ele não deixava subir a aplicação sem que você tivesse com tudo isso aí de maneira consistente. Tranquilo? Então, essas mudanças no projeto, né, devem ser disponibilizadas pela gente aqui, né, nas versões específicas, como por exemplo, a arquitetura 3, CIPAC X, SIG-HY, SIG-AZ. A partir daqui, né, você pode atualizar para o JBoss 5.1. Aí também, mas por algum motivo eu não posso o custo de atualização do JBoss agora, mas mesmo assim eu já queria pegar os pontos, né? Nós garantimos a compatibilidade também com a versão 4.2.2. Então mesmo que você pegue essas versões aqui, ó, você ainda pode assim fazer o deploy delas na versão antiga. Porque nós aqui nas competências de informática, a gente tem sempre uma preocupação não só com o FRN+, né? Nós temos uma preocupação com o FRN e parceiros. Então se a gente pensar assim de uma maneira análoga, né, uma metáfora aqui, é como se a gente estivesse num avião aqui com todos vocês, inclusive conosco também lá dentro, e dizer assim, ó, vamos trocar uma turbina aí desse avião aí, só que ele tá voando, né? Aí é meio preocupante a gente simplesmente chegar lá e derrubar uma turbina de um avião. Então essas mudanças aqui, nós trabalhamos a compatibilidade também com a versão anterior, ou seja, eu vou precisar atualizar, pego determinadas versões, a partir dessas determinadas versões, eu migro. Caso eu não possa migrar agora, caso meu custo de migração agora eu não possa ficar com esse custo de migração de JBoss, mesmo com essas versões eu consigo rodar de maneira correta, sem nenhum problema, as duas versões. Aí também, então, você está dizendo aqui que principalmente, o que é que isso implica dizer, né? Que principalmente essas mudanças aqui são a níveis de classe de código, ou seja, que não envolve diretamente o que está lá no JBoss. O que nós mudamos no JBoss foi mais questões de tuning mesmo, né, de alteração nessa versão 5.1, já que o microcontainer permite que a gente faça isso de maneira mais fácil. Tranquilo? Então, maiores desafios nessa migração, class loader, como eu falei para vocês, que é uma característica positiva. A princípio, quando eu comecei a migrar, eu falei, poxa, esse JBoss está mais chato. Mas se a gente pensar por um lado, isso é muito importante, né? Dado que você tem maior consistência nas classes da sua aplicação. O class loader é um dos problemas mais chatos que existe no mundo. Então, se você consegue evitar problemas de class loader no momento do deploy da tua aplicação, tu ganhou um tempo aí, né, de tentar encontrar problemas aí de class loader. Então, classes repetidas dentro de mesmo EAR ou A ou JAS, no momento do deploy, isso é validado e você não pode disponibilizar a sua aplicação sem a validação disso aí. Além disso, algumas validações de XML, principalmente com relação a JBoss app e application.xml, né? A gente tinha um código legado lá, algumas coisas legadas lá que não eram validadas no JBoss 4.2.2 que nós tivemos que validar na versão, que foi validada na versão 5.1 e nós tivemos que alterar. Mas código legado que foi colocado em algum momento lá para resolver algum problema que não fez mais sentido se ter isso aqui. Então tudo isso que eu falei para vocês é validado pelo JBoss 5.1 durante o deploy da aplicação. Então, ou seja, só vai conseguir subir lá um determinado projeto, um CIG-A, um CIPAC, se todas essas consistências com relação a class loader forem satisfeitas. Então, nesse novo cenário, né, nós temos a mesma configuração em termos de NFS, PostgreSQL, ou seja, aquele cenário que eu mostrei para vocês, eles não mudam diretamente. Por quê? Porque o que nós tivemos que mudar foi a nível de arquitetura, né, e de projetos. Maiores impactos com relação ao problema de codificação, né, que a gente já corrigiu, e mantemos, né, foi mantida a compatibilidade a nível de código com o JBoss 4.2.2, ou seja, peguei a arquitetura 3, CIPAC X, SIG-HY, mesmo assim, mesmo com esses projetos, eu vou conseguir rodar, né, fazer o deploy da minha aplicação também na versão 4.2.2. Tá? É também interessante, mas por quê? Porque, como eu falei para vocês, nossos principais impactos, já que o nosso sistema já se adequa
a especificação JVE 5 foi com relação a Class Loader. Nós já estamos meio que no pé do JVE 5 nas nossas tecnologias. Então nós já temos JSF 1.2, né? Nós já temos algumas outras tecnologias lá. Então o nosso problema maior foi com relação a Class Loader 5. Então, como é que está a situação lá na UFRN? Atualmente, todos os desenvolvedores já utilizam essa versão 5.1, já se encontra nos servidores de testes, está em processo de implantação no ambiente de homologação dos sistemas. Quando chegou em homologação, vai estar a um passo de ser colocado no ambiente de produção. Ou seja, nós estamos fazendo de maneira sequencial, até porque, como eu falei para vocês, né, a gente está tudo no avião lá no Boeing, e eu não posso trocar turbinas, né, tenho que trocar essa turbina com o maior cuidado possível para que não caia os nós junto com isso aí. Então, depois que a gente validar no ambiente de produção da UFRN, que estiver ok, aí nós vamos disponibilizar para todos vocês aí, junto com essas versões de sistema. Aí lembre-se de dizer assim, pessoal, daqui para frente, quem quiser atualizar o JBoss, pega essas versões aqui. Quem não quiser atualizar, também pode pegar sem problema nenhum, né? Já que a gente garantiu a compatibilidade com a versão anterior. Previsão para isso aí, né? Março de 2014, a gente já deve estar disponibilizando para vocês aí. Então, obrigado aí pela atenção. Vamos abrir para perguntas. Oi. Em relação à versão, resolveram ir para 5.1. Existiu, vocês encontraram algum impeditivo de vocês já mudarem para a versão mais recente, já que ela incorporaria todas essas características? Você diz a versão 6 ou a versão 7? A última agora, né? A 7. Olha, a 7 ela tem um impacto muito maior a nível de estruturação de sistemas, porque ela já é JVE 7. Sempre a versão de JBoss ela vai estar associada a uma especificação da JVE. Então, pular para 7, a gente já exigiria, por exemplo, né, se a gente for usar naturalmente o que o JBoss oferece, por exemplo, JSF 2.2, né, é JB 3.1. Então já muda muito das tecnologias que a gente está. Além de ter que reestruturar todos os sistemas, porque lá a maneira de deploy já não é mais um EAR. A gente tem que reestruturar algumas coisas disso aí. Então ficou muito mais complicado. A gente até pensou, né, porque o Sucupira, atualmente ele já usa o JBoss 7, né? Mas por quê? Porque ele é feito com JSF 2.1, é JB 3.1, ou seja, já está bem mais atual, já é mais especificação JVE 7. Então se adequa melhor naturalmente ao JBoss 7. O JBoss 6.1 a gente pensou em atualizar, porque mesmo ele não tendo o suporte, sendo para a versão JS 6, né, que é JSF 2, por exemplo, nós temos como fazer funcionar, não tem problema, ele consegue funcionar. Porém, é aquele fato que a gente está subindo a escada. Se eu tentar pular 2 degraus, a possibilidade de cair é bem maior do que gradativamente a gente pular um degrau, ir de degrau em degrau. Então, foi por isso que a gente acabou, né, escolhendo essa versão 5.1, para garantir que a gente tivesse o suporte à nossa especificação JVE, que é a versão 5. Ok? Uma questão somente. É sabido por nós que tem 2 versões de JBoss. A versão da comunidade, que é essa que foi apresentada aí, que é um código não recomendado pela Red Hat para ambiente de massa crítica, porque ela é uma versão que as pessoas mexem, sobem para ela uma série de pacotes, ela incorpora isso no produto, prepara um novo deploy e lança uma versão nova, que é a versão Enterprise. Essa é a diferença entre a versão de comunidade e Enterprise. A necessidade do nosso negócio lá, por requisito de usuário, ela pede já sinaliza irmos para a versão 7. Nesse caso, primeiro, a gente vai ter que fazer um downgrade da versão Enterprise, porque a versão Use é a Enterprise, é a versão paga, né? A diferença é essa. Então nós vamos ter que criar uma instância e fazer um downgrade para esse cenário. E a minha dúvida é a seguinte: qual é a garantia que nós temos que, uma vez que a gente comece a fazer a integração dos legados, que já estão usando a tecnologia da versão 7 para com os SIGs que estão usando a versão 5.1? Olha,
Isso aí é uma coisa que a gente teria que ver mesmo, testar, porque não tem mesmo a garantia, né? O suporte, dadas as versões de JBoss, são diferenciados mesmo, ou seja, quando a gente fechou na versão 5.1, justamente foi por causa da especificação do JVE 5, ou seja, tecnologias especificadas pelo JVE 5. Já no 7, no seu caso, tem outras tecnologias que para isso a gente precisa ver como fazer funcionar nos dois ambientes. Entendeu? É difícil a gente dar um parecer assim, dizer assim, não, vai funcionar. É o que a gente teria que ver mesmo, como isso, né, se comporta, até mesmo para decidir se vale a pena ter as duas versões separadas, em instâncias diferentes, em máquinas diferentes, e garantir assim a compatibilidade, um balanceamento diferenciado para um JBoss ou para outro JBoss. Só complementando a dúvida, há uma garantia do FRN que a versão que está rodando da comunidade, quando eu colocar a mesma versão Enterprise rodando, ela vai ser compatível com a Enterprise? Não testamos. Porque teoricamente, se você desenvolve uma plataforma de um fornecedor e esse fornecedor tem duas versões, uma paga e uma gratuita, deveria manter e garantir a compatibilidade com a versão paga. Na teoria, mantém, né? Mas como você falou, a versão Community, ela tá sempre, a comunidade está sempre incorporando novos módulos que estão sendo colocados na versão Community, diferente da Enterprise, que é o que é já estável. Então, assim, não há como eu te dar uma garantia de 100% de compatibilidade. É o que a gente teria que baixar, por exemplo, a versão 5 EAP, que eu acho que nem tem. Eu acho que é da versão 6 para cima. Temos que pegar a versão 6 EAP para rodar os sistemas na versão 6 EAP, para garantir que a mesma mudança funciona nos dois ambientes. Com relação às alterações de código relativas a uma possível migração, vocês estão tendo a preocupação de separar, transformar elas num release específico, ou vocês já estão fazendo e misturando com releases de algumas coisas? Tudo que foi alterado a gente já programou, digamos assim, anotamos, já temos todas as revisões separadas para dizer assim, ó, a partir de agora essa release é específica para o JBoss, vai ficar bem separado, para não misturar, por exemplo, com uma versão de aprimoramento, aí, uma release grande que você paga, vai ser uma release específica para o JBoss. Bom dia. Eu tenho duas questões. Uma é diretamente ligada à minha atuação, que é na parte de infraestrutura, e eu tenho uma questão do pessoal do desenvolvimento lá da UFGD. Não sou especialista em Glassfish ou em JBoss. Qual o motivo vocês utilizarem o JBoss e não o Glassfish, sendo que em alguns testes o Glassfish mostrou um desempenho maior? Olha, isso aí é mais uma questão que já veio desde os primórdios, né? Nós utilizamos o JBoss, dada a experiência de quem começou a implantar ou desenvolver os sistemas. E visto que o JBoss, assim, dado a comunidade de servidores, era que na época, digamos assim, saía melhor, né? Que era mais maduro. O Glassfish ainda na época não era, já acabou. O Glassfish na época ainda não era assim tão bem formalizado, então começou com o JBoss, continuou com o JBoss. Já me perguntaram isso, por que você não tentam colocar o Glassfish para fazer um teste? Mas nós nunca tivemos tempo assim Mas seria uma boa, até para avaliar, né, o desempenho dos sistemas dos dois. Eu acredito que não teria um impacto muito grande, dado que a gente estruturou já. E o Glassfish também tem suporte ao EJB da mesma forma, né? Se não me engano, ele tem, então não teria problema. E a segunda questão é em relação à infraestrutura. As instâncias do JBoss, quantos servidores físicos vocês têm rodando o JBoss? Você está falando físicos, máquinas mesmo, ou virtuais? Porque ontem foi falado a respeito da virtualização, né? Tem as máquinas físicas rodando os servidores virtuais. Os servidores que rodam o JBoss, servidor de aplicação, são todos virtuais? Não. Temos máquinas físicas e temos máquinas virtuais. Por exemplo, lá nós temos sistemas 1, 2 e 3, que são máquinas físicas, e sistemas 1B, 2B e 3B, que são máquinas virtuais. Vai ficar bem claro na apresentação dos meninos ali, né? São as próximas, eles vão explicar, devem explicar isso aí. Obrigado. Ok? Bem, pessoal, obrigado aí pela atenção.